Galera, Jason aqui para mais um episódio do nosso podcast quinzenal analisando sinopses de mangás dos inscritos, onde a gente fala aqui um pouco sobre roteiro, sobre construção da história de um mangá ali, desenvolvimento de personagem, plot twist, entre outras coisas que envolvem a escrita ali de um roteiro de mangá que nunca é tão simples quanto parece. Lembrando que se você quer ter a sua sinopse aparecendo aqui neste quadro, é só se tornar membro. Atualmente a lista de sinopses ela tá fechada, mas ela vai continuar aberta ali para os membros. Então se torna membro a partir de R$3 por mês, você tem acesso a isso, alguns conteúdos extras e me ajuda demais a continuar com esse trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado aí para todo mundo que é membro, valeu mesmo. Ah, mas se você já tinha enviado a sua sinopse antes na lista padrão, não se preocupa que ela vai ser lida normal, beleza? Pode deixar. Inclusive, a primeira sinopse que eu vou ler hoje é uma sinopse de membro e depois a gente vai entrar nessa lista de sinopse ali dos demais inscritos. O nome da nossa primeira sinopse aqui é Shadow Within. Eu não sei como é que se pronuncia exatamente isso, mas ok, é isso. É tipo a sombra interna, algo assim. Inclusive eu acho que o nome em português fica legal também, sombra interna. Algo nesse sentido. Em um mundo onde magia e entidades são mantidos em segredo da sociedade, a paz é apenas uma fachada frágil. Em Noctivale Kage age como um ladrão. Acho que deve ser Enke e tal. Acho que esse é o nome do personagem, né? Deu a impressão que era o nome da cidade. Noctivale Cage ou Noctivale Kage age como um ladrão de aluguel que aceita uma missão simples: invadir uma dungeon e roubar um artefato proibido. Traído e morto pela facção que o contratou, ele é revivido por Espectro, uma entidade sombria que estava presa no artefato e agora habita seu corpo. Unidos por um pacto sombrio e famintos por almas, Kage se transforma em um assassino de aluguel. Ele era um ladrão de aluguel, ele virou um assassino de aluguel, ok. Com o único objetivo de destruir a facção que tentou usá-lo e apagá-lo. Nas profundezas de Noctivale, a verdadeira escuridão acaba de despertar. Aí vamos aqui a uma observação deixada pelo autor. Ele falou que é um VTuber, então essa é a lore do OC dele, onde, né, ele vai fazer algumas animações e ele queria algumas dicas de como apresentar os inimigos principais sem ser um diálogo expositivo, que não fique tão forçado, e ele tá com dificuldades nisso. Beleza, se ele é um VTuber, eu acredito que a ideia é que esse personagem, a gente não vai ter uma jornada padrão aqui, igual quando a gente está construindo um mangá. Apresentação de mundo, apresentação de história, apresentação do mundo comum do personagem, aí girado, né? Vamos supor aqui, se eu fosse trabalhar um mangá com esse personagem, então seria bem assim: eu apresento primeiro ali esse personagem nessa vida cotidiana dele, um ladrão de aluguel e tal, ele recebe essa missão, aí ele vai fazer essa missão. Ao longo dessa missão eu tento jogar ali alguns pontos de como que é a vida dele normalmente, do quão bom ele é, quais são os trabalhos que ele costuma pegar, etc, né? Coisas ali que deem uma ideia geral pro leitor do contexto anterior que vem daquela história. Então seria mais ou menos isso que eu faria. Mas a gente já começaria nessa primeira missão ali, que é a missão que vai ferrar tudo, para já dar um gatilho inicial na história. Então acontece todo o problema, ele morre, ele é trazido de volta, aí quando ele traz de volta, ele volta com esse desejo de vingança, e eu não faria ele virar um assassino de aluguel se eu estivesse contando um mangá, principalmente um mangá curto, com esse personagem. Por quê? Porque daí a minha ideia seria tornar essa história, né, ela mais retilínea, digamos assim. Então beleza, você tem um personagem que ele tinha uma missão, ele foi traído para fazer essa missão, ele morreu, voltou e ele volta com um espírito de vingança, querendo ali acabar com as pessoas que mataram ele. E aí quando fala ali, nas profundezas de Noctivale, a verdadeira escuridão acaba de despertar, que é essa entidade que reviveu ele, essa entidade pode estar diretamente afetando essa vontade que ele tem de se vingar, de matar essas pessoas. E a gente pode, inclusive, na hora da apresentação desse personagem, já deixar claro que ele não mata pessoas, que ele rouba, etc, mas que ele tem alguma espécie de código moral ali. Então talvez ele não seja nenhum ladrão de aluguel, vamos dizer assim, propriamente dito, que vai roubar qualquer pessoa simplesmente porque foi contratado, mas talvez esse lance de invadir dungeons, invadir lugares antigos, abandonados, para resgatar relíquias e tal, alguma coisa mais nesse sentido do que propriamente dito talvez um ladrão, porque daí a gente mantém uma bússola moral nele inicialmente, que ele não vai mais manter essa bússola moral depois que ele ressuscitar, por conta da influência da Espectro, ou do Espectro, enfim, é porque fala por Espectro e falou que é uma entidade, aí eu associei a uma figura feminina, mas pode ser o Espectro homem, não uma figura masculina. Enfim, então você vai ter um contraste entre a personalidade dele antes de morrer e a personalidade dele depois de morrer, enquanto meio que ele vai lutando, e essa seria a luta do personagem, lutando para retornar aquela personalidade que ele tinha antes, então esse desejo de não matar. Então qual que seria a ordem, os acontecimentos lógicos dessa história dado esse contexto, né?
morreu, ressuscitou, voltou com esse desejo de vingança, sendo sempre ali meio que consumido pela escuridão, né? Até para combinar com o título, pela escuridão dessa entidade que está dentro dele, e aí ele vai seguindo para fazer isso, só que quando ele chega no ponto onde ele poderia se vingar, é quando, vamos dizer assim, já se passou tempo demais na história, a ponto de que ele tá percebendo o que tá acontecendo, e aí ele meio que consegue se voltar contra o espectro e não fazer aquela vingança, não realizar aquela vingança, realizar de outro jeito, de um jeito através da justiça, etc, mas não tirar a vida das pessoas que mataram ele, porque esse não é quem ele era. E ao retomar o controle de quem ele é quando o espectro se volta para ele, vira o grande vilão final. Então seria mais ou menos essa a ordem que eu faria na história. Em termos de apresentação de vilão, dentro de um mangá, esses vilões obviamente seriam ali os vilões enviados, né, que ele vai enfrentando ali a cadeia de vilões, de inimigos base, que seriam da organização que mandou matar ele. Então você teria, tipo, primeiro ele iria achar, né, porque ele tem que procurar essas pessoas, ele tem que fazer uma busca ativa por essas pessoas. Então, primeiro ele iria achar alguém que ele conhece, que foi alguém, por exemplo, com quem ele negociou. Ao achar essa pessoa envia os capangas para ir atrás dele, e ela foge. Aí ele tem que localizar ela, e aí essa pessoa vai lá e contrata algum assassino que talvez foi exatamente quem matou ela antes, ou ele antes, ou algo assim, o que faz com que você crie um vilão ali que seria meio que um arqui-inimigo dele, porque foi quem matou ele inicialmente, um vilão mais forte que tá perseguindo ele. Então você faz aquela brincadeira de gato, rato e cachorro, onde o rato é a pessoa que ele tá perseguindo no momento, ele é o gato que tá perseguindo, mas esse rato mandou um cachorro vir atrás dele, sabe? Aí você consegue manter essa lógica na história, onde ele tá perseguindo, mas ele também está sendo perseguido ao mesmo tempo, criando um pouco mais de tensão. Até um determinado momento onde ele iria achar esse rato, vou chamar assim, e aí ele teria que enfrentar o cachorro, derrotar o cachorro para derrotar o rato, e talvez, isso daí levaria ele até o líder da facção, aí o líder da facção daria pra fazer mais ou menos a mesma coisa de novo. Se a história for mais comprida, você pode fazer isso várias vezes. Se a história for mais curta, você faz ele já achar o primeiro, né, num one shot mais curto, ele acha o primeiro fala onde tá o líder descobre que ele tá procurando, aí manda o cachorro, aí você faz essa brincadeira, faz ele derrotar o cachorro no final, e em vez de ele matar o líder, ele se volta contra o espectro, e o espectro vira o grande vilão. Então, nesse sentido, a gente teria ali 4 vilões na história, mesmo sendo uma história curta. 4 vilões já é muito, para ser sincero, para uma história curta, né? Você teria que trabalhar algum vilão ali para ser realmente o principal, queria desenvolver mais, etc. Mas tudo isso que eu falei aqui, que eu tentei compilar de uma maneira rápida, é na estrutura de um mangá, é a estrutura convencional de uma história com começo, meio e fim. O que ele tá me falando aqui é que provavelmente esse personagem é o personagem que apresenta ali o canal dele, etc. Então você vai trabalhar muito mais com lore do que com acontecimentos reais. Eu não sei se a ideia é ir narrando esses acontecimentos de alguma forma ou algo assim. Ele não deixou muito mais claro como que é o modelo de vídeo deles, como que são essas coisas. Eu posso até clicar aqui no canal e ver se já tem alguma coisa. Aí a gente acaba descobrindo junto aqui mais ou menos como é que é. Aqui tem um gameplay. Tem ele assistindo uns vídeos. Não tenho certeza. Eu acho que é realmente só quem apresenta os vídeos. Então, se é só realmente, tipo assim, seu personagem, os vídeos não são sobre a história dele, não é tipo, por exemplo, sei lá, vídeo 1 ele contando o que aconteceu, ele contando de alguma missão, etc. Vídeo 2 ele falando e continuando. Não é uma história que continua com aquele personagem narrando em primeira pessoa com a vida dele. É meio que um personagem que, né, o autor aqui ele tá assumindo para fazer as coisas, jogar os jogos, etc e tal, mas esse personagem tem essa background, tem essa história acontecendo por trás. O que eu faria nesse caso, então? Anota todo o background desse personagem, toda a história dele. Se você tá emulando esse personagem e ele tá fazendo outras coisas, que nem, sei lá, vamos supor, eu tô aqui falando sobre o mangá dos meus inscritos e agora a gente muda aqui, não é mais o Jason que tá aqui, é um personagem nesse estilo aqui, tipo o Noctivale Kage. Então, ao invés de, por exemplo, quando eu for dar um exemplo de um mangá que eu fiz, um exemplo da minha vida, eu vou remeter à vida, né, que eu anotei desse personagem, que eu criei para esse personagem. Então, os eventos da história, eles vão ser contados do personagem em primeira pessoa, de modo que ele fale, tipo, quando eu fui roubar não sei o que, não sei quem, aconteceu isso, isso e aquilo e tal, e aí isso gerou alguma coisa assim. Se você tem a figura da entidade ali do espectro dentro dele, seria interessante talvez
em alguns momentos dos seus vídeos, por exemplo, você fazer esse espectro falar, ou algo assim, tipo, falar alguma coisa, muda uma voz, faz aquelas vozes de monstro, etc. Uma coisa meio Venom, só que talvez não tão galhofa, para ele falar de vez em quando se há alguma coisa rara que acontece, mas para manter a lore do seu personagem. Agora, na parte da introdução de vilões, você não vai ter como fazer isso em primeira pessoa, sabe? Tipo, você não tem como, porque você não tá contando aquela história ao mesmo tempo. Ele tá fazendo uma coisa e ele tá só contando sobre a vida dele. Então, para introduzir esses vilões, você pode, em determinado momento que acontece alguma coisa, sei lá, você tá jogando um jogo de tiro, aparece um personagem, você fala, pô, esse personagem me lembra muito o cara que eu tô buscando, que fez isso, aquilo, não sei o que, tudo mais, e aí volta pro jogo, sabe? Não se estende muito nisso, mas beleza, você, tipo, abordou a lore daquele personagem, abordou o background daquele personagem, apresentou que ele tem um vilão que é assim, assim, assado, e beleza, em algum outro vídeo você vai lá e continua, sabe aquele vilão que não sei o que parece tal, pô, consegui acabar com ele finalmente, ele me deu uma pista pra não sei quem, não sei o que lá, e aí continua, segue o vídeo, sabe? Então, tipo, do mesmo jeito que a gente, quando é youtuber, tá apresentando aqui e às vezes fala de um evento da vida real, sei lá, por exemplo, hoje eu fui levar, tem um gato aqui, ó, nessa mesinha aqui, nesse pano, tem um gato preto que não dá pra ver porque tá escuro e porque ele é preto. Hoje eu fui levar ele pra fazer exame de sangue porque a gente tem que castrar ele. Então esse é um evento da minha vida que eu contei aqui completamente fora de contexto, só pra exemplificar. No caso do personagem você vai fazer isso, só que daí pra você conseguir fazer isso, você tem que escrever toda a linha de vida desse personagem, toda a trajetória dele para você ter uma ideia do que fazer e até para não se perder. Então, tudo que aconteceu pregressamente, né, antes dele morrer e reviver, e se você tá contando ali, né, você tá narrando o tempo presente, com ele já nessa vida, assim, aí você tem que ir anotando quais seriam essas etapas da história. Então, pô, qual que é as etapas da vida? O que ele tá fazendo quando ele não tá jogando um jogo, ou assistindo um anime, ou fazendo qualquer coisa que você esteja fazendo nos seus vídeos? Você tem que ter uma ideia de progressão dessa história. Só que aí o problema, né? O grande problema é que recarreguei aqui um negócio sem querer. O grande problema nesse caso é que você acaba não tendo um fim para essa história. Então, tipo, fica difícil você dizer que ele tá chegando perto, por exemplo, do líder da facção ou de uma coisa assim, porque senão meio que, tipo, se você chegar no fim da história dele, meio que acabou também o seu canal. E aí essa parte aí eu já não faço ideia. Mas eu espero que até aqui eu tenha dado algumas dicas, dado alguma ajuda e, inclusive, cara, eu gostei da ideia de você pegar um personagem e esse personagem meio que narrando ali a vida dele, a história dele, a trajetória dele em primeira pessoa mesmo, tipo, contando, como se fosse realmente uma pessoa contando pra outra, só que contando através do YouTube meio que a história. Cara, achei bem interessante essa ideia. De repente, é porque eu não consigo, eu fico tendo ideia. Fico tendo ideia de um monte de coisa legal que eu tenho vontade de fazer, e eu não tenho tempo de fazer essas 1 milhão de coisas legais que eu tenho ideia. Tipo isso, pô, já imaginei pegar um personagem, tipo, pô, de Hooligan ou de Makai-Mei. De Makai-Mei fica mais interessante ainda, porque o mundo é mais fantástico. E aí fazer, tipo, uma série de vídeos onde é esse personagem realmente sendo ali um VTuber, né? E contando, tipo, pô, contando de uma entrega que ele fez, contando de uma coisa que aconteceu e tal, e a progressão vai indo. Cada videozinho com 2, 3 minutos, uma coisa rápida ali, mas que ele vá contando, interagindo e fazendo uma história, contar uma história através disso. Mas, enfim, me falta tempo. De repente, se você tiver aí essa disposição, pode ser uma ideia interessante para você fazer isso. E, de repente, se for muito problemático para você ficar fazendo esses pontos, né, ali ao longo dos vídeos normais, você pode criar só uma série de vídeos, que é isso que eu falei, onde o personagem só vai contando a história. Então, você tem os vídeos normais e que só vão abordar, assim, muito de leve um pouco da lore dele, e uma série de vídeos, uma playlist específica, onde ele vai contando a história dele mesmo ali, tipo, o que aconteceu no passado e depois o que ele tá fazendo, quase como se fosse um vlog, tipo... pô, hoje eu fui não sei o que, fiz não sei o que lá, achei uma pista e tal, e aí essa pista me levou pra não sei quem, tal, conta e fala, tipo, falou, agora eu tenho que fazer não sei o que, e é isso, acabou o vídeo, sabe? Realmente como se ele fosse o youtuber real e estivesse contando da vida dele real que ele tá vivendo ali, bem no padrão vlog mesmo. Indo aqui para nossa lista padrão de sinopses, a nossa próxima autora, aqui acredito que seja a autora, falou que não sabe que título pôr e pede ajuda. Cara, eu sou horrível para título também. Eu sempre sou muito ruim para título, então se você tiver uma ideia de título, você é melhor para criar título do que eu e do que a autora que enviou aqui o mangá para ser analisado, deixa aí nos comentários sugestões de títulos aí que vai ser muito bem-vindo. Vamos lá. Em um mundo, uma guerra intensa entre humanos e demônios acontece, mas um grupo ganha um tempo para descansar numa vila tranquila. Após anos em campanha, porém, com boatos de um demônio morando perto da vila, eles decidem investigar o caso, mas para surpresa deles, ele é completamente diferente do que imaginavam.
E aí a sinopse encerra aí, vamos ler aqui as observações da autora. Minha ideia é trabalhar em como os personagens veem os demônios graças às histórias e coisas que viram nessa guerra e não exatamente em ter várias lutas. Quero ir quebrando preconceitos que eles têm, conforme eles descobrem coisas sobre o demônio. A demônia no caso. O nome dela é... Meu Deus, Fijal. Tá, inclusive eles vão descobrir coisas sobre ela conversando, mas sim observando. Não vão descobrir coisas sobre ela conversando, mas sim observando ela. No máximo, uma coisa ou outra. A Fijal... Cara, eu tô lendo aqui, mas você não consegue nem entender, né? Porque eu tô lendo desse jeito, parecendo que eu tô tendo um troço. É Fyjalh, o nome da personagem. Enfim, vai falar uma língua diferente para gerar aquele efeito do medo do desconhecido nos protagonistas e para me divertir porque gosto de criar línguas, né? Entendi agora porque ela tem esse nome maluco. Esses são os personagens desse grupo, organizados de menos até o que mais odeia demônios. Iliana, Alin, Kalin, Gita e Luminita. Ok, cara, achei bem interessante. Então, se não focaria muito, você realmente focaria meio que na investigação deles. Então, vamos supor, né, imaginando aqui como que essa história se daria, já que eles vão estar mais observando do que interagindo com ela. Vamos supor, eles falam, tem um demônio vivendo naquela vila, a gente precisa ir lá e acabar com esse demônio. Aí, quando eles chegam, ele percebe que o demônio tá meio que vivendo em harmonia. E aí, você vai ter aquela relação dos personagens. Eu acho interessante fazer não necessariamente o personagem que mais odeia demônios, no caso aqui, pelo que eu entendi na ordem, é a Luminita, ela não ser diretamente a líder desse esquadrão, a líder desse grupo. Por quê? Porque se o líder é o que mais odeia, ele simplesmente tem poder pra mandar uma ordem onde acabe com isso e pronto, acabou. Então é interessante que coloque quem tem mais ódio de demônios e que poderia fazer essa decisão, talvez ali um pouco mais baixo escalão ou médio escalão ou algo assim, para que ele precise cumprir a ordem de quem tá em cima, que é vamos só observar e tentar entender o que tá acontecendo antes de interagir. Porque para a história acontecer a gente precisa desse pressuposto, né? De que eles não vão chegar lá, viu? Demônio! E mata e acabou e tchau e vai embora. Aí não tem história, né? Sobe o crédito do Arnold aqui. Então a gente precisa que quem tá no comando da missão tenha essa vontade de o nosso objetivo é acabar com esse demônio. Mas a partir do momento que a gente tem uma situação diferente, vale a pena investigar essa situação, entender o que tá acontecendo, observar antes de agir. E aí a gente pode até colocar, né, aquela questão de, beleza, eles vão observar ela e pelo que eu entendi, a Luminita, né, porque fala ali que vai ter algumas interações, pelo que eu entendi, o grande objetivo da história é mudar a visão preconceituosa deles e a Luminita seria a boss final, que seria meio que também tratada como protagonista, afinal de contas seriam os personagens que teriam mais antagonismo, a demônia ali, que tá sendo observada mais que eu imagino que a gente vai observar ela não de dentro, né, tipo assim, não como protagonista da história, a gente provavelmente vai acompanhar a Luminita como protagonista da história. Pelo menos seria quem eu colocaria como protagonista dado o contexto que essa história apresentou. Porque a Luminita é quem tem o maior arco para ser feito, ou seja, o maior preconceito, o maior ódio contra demônios, o que gera base pra gente poder trabalhar um passado trágico dela ali, de interação com os demônios, etc. E como que os demônios afetaram a vida dela a ponto dela carregar tanto ódio assim. E exatamente por ela ter tanto ódio, é ela que vai ter que passar pelo maior arco de entender aquele preconceito e poder descartar ele para começar a enxergar as coisas de uma forma diferente. Então eu colocaria ela como protagonista e aí beleza, e a demônia a gente iria realmente, até por quando ela fala outra língua, etc, a gente poderia colocar ela realmente mais de fora, ela só ia fazer mais parte da história a partir de algum determinado momento onde realmente ela interagisse com a Luminita. Sei lá, vamos imaginar que acontece alguma coisa que a Luminita acha muito suspeita, ela tá ali perto, ela que ficou encarregada de vigiar naquele dia, naquela noite, né, naquele momento específico, ela não tem o general, a general ou quem quer que esteja ali no comando naquele momento para poder barrar ela de fazer uma besteira, ela vai lá, age por impulso, se aproxima e achando que tá fazendo uma situação boa, na verdade ela descobre que ela interpretou errado a situação, e aí que ela começa a interagir com essa demônia, e aí é que começa a meio que quebrar o preconceito dela, assim. E aí você vai trabalhando isso aos poucos. Eu acho que dá pra ser um one shot muito legal, né? Fazer
uma história curta ali, fechada, né? Porque tem um objetivo muito claro, um arco e uma jornada muito claro e muito interessante, e você não precisa ficar perdendo tempo com 1 milhão de coisas. Claro, dá pra fazer, se quiser, apelar pra um mangá de romance entre a Demônia e a Luminita, que vai se estender ao longo de trocentos capítulos, com aquele lance de uma aproximaçãozinha pequena a cada nova coisa, até o ponto onde eles ficarem juntos. Dá pra ir pra esse caminho também. Não sei se esse é o objetivo da autora, dado o contexto aqui da história que foi passado, mas eu acredito que uma história fechada ali, 40 páginas, dá pra fazer isso bem, bem legal. Quanto a título, cara, eu fiquei imaginando. Eu particularmente não gosto de títulos que usem a palavra demônio, porque a gente vive num país muito religioso, onde você tacar demônio no título do seu mangá pode afastar muita gente de sequer conhecer ele e tal, né? A gente tem geralmente jovens mais lendo mangá, aí sei lá, chega o pai, o filho tá lendo um mangá chamado Demônio. Então assim, eu particularmente, coisa minha, não gosto muito de usar a palavra demônio ou inferno ou coisas assim que tem um sentido, um cunho religioso negativo no título do mangá, tanto que Makai Meio se chama Makai Meio por conta disso, né? Eu usaria alguma coisa do tipo Correio Infernal, Correio do Inferno ou alguma coisa assim, e usaria o nome de demônios para as criaturas de Makai. Eu acabo usando mais monstros, mais criaturas, e o próprio Makai, eu usei o nome Makai do japonês muito por conta de não usar essa carga negativa religiosa. Enfim, mas tirando essa questão que é minha, né, uma coisa pessoal minha, talvez eu usaria algo assim como se fosse tipo, eu gosto desses mangá que tem uma frase como título, apesar de que eu sou horrível pra criar isso, mas eu acho interessante, eu acho que nesse tipo de mangá caberia alguma coisa assim, tipo, talvez uma frase que viesse da Luminita, vamos pensar aqui, vamos supor que a demônia aqui, que é o nome impronunciável, né, ela colha rosas direto ali e tal, e meio que ela distribui essas rosas para criança ou algo assim, para as pessoas da vila, e essa seja uma atitude que, por exemplo, os soldados ali e tal achem suspeita, e isso que eles estão querendo investigar, se ela não tá envenenando, se ela não tá roubando a alma das crianças, etc. E aí por isso talvez eles tenham medo de ir atacar e acabar com ela, porque ela pode talvez fazer alguma coisa com as crianças, então eles estão investigando isso para tentar curar as crianças antes de dar cabo do demônio, sei lá, dá pra inventar algum contexto na lore da história onde isso faça sentido, né, eles acreditarem isso faça sentido. Então, você estabelecendo meio que a relação dessa demônia seria, tipo, ela tem uma relação muito forte com as rosas, você poderia colocar como, tipo, a demônio que colhe rosas ou algo assim. Como eu disse, eu sou horrível pra título. Então você fala, pô, Jay, esse título ficou uma bosta. Sim, ficou uma bosta porque eu sou horrível pra isso. Eu não consigo bolar um título em 2 minutos aqui. Eu teria que ficar pensando, escrevendo várias coisas. Como eu bolaria um título? Vai, em vez de eu tentar sugerir um título, já que eu sou ruim nisso, eu vou tentar dizer como que eu bolaria um título pra esse mangá. Beleza, eu tendo aqui o contexto, tendo a história, eu tenho definido quem é o protagonista e qual história que eu quero contar, eu iria fazer uma lista com vários títulos, várias possibilidades de título, e eu tentaria entender qual ali que é mais sonoro, que ele soa mais natural quando você fala, de modo que você fala assim, esse é o meu mangá, o XYZ, e aí você fala o nome dele e ele soa legal, ele não parece que tá, tipo, um negócio ali meio travado, que não faz muito sentido. Aí eu olharia, né, eu jogaria o nome desse mangá ali no Google e olharia o que já existe com esse nome ou com um nome parecido para ver se beleza, é um título original bastante e tal. Se eu pegar esse mangá e publicar na internet, a pessoa pesquisar esse nome do mangá, ela vai achar o meu mangá ou ela vai achar uma outra coisa bizarra? Enfim. Então eu levaria isso. E eu sempre comento isso por experiência própria, né? Porque é aquele negócio, todas as dicas que eu dou pra vocês é porque eu errei primeiro. Eu fiz a besteira primeiro e aí eu falo pra você, pô, não faça a mesma besteira que eu. Por exemplo, eu não chamaria Hooligan hoje de Hooligan, porque, primeiro, que é um nome que eu peguei meio que a tradução direta, Hooligan significa vândalo, só que Hooligan, especificamente, a palavra Hooligan, eu gosto do som dela. Só que hooligan especificamente se refere às gangues de futebol americano do Reino Unido. Então, tipo, são as gangues que são fãs de futebol, tipo assim, tipo as nossas torcidas organizadas do Brasil, só que mais gangue ainda é o termo hooligan. Então, quando você joga hooligan no Google ou algo assim, geralmente o que vai aparecer é isso. E quando você joga hooligan no contexto de mangá, anime, tem um hentai que se chama hooligan. E agora todo mundo vai pesquisar o hentai hooligan no Google. Acabei de
Enfim, mas tem isso. Então hoje eu não escolheria Hooligan de jeito nenhum pro nome do mangá, mas em 2014, em 2012, aliás, quando eu fiz o one shot, e depois em 2014, quando eu decidi transformar aquele one shot numa série, eu não pensava nisso, eu não tinha todo né, esse pensamento para fazer o título do mangá. Então acabou com esses problemas. Não cometa o mesmo erro que eu. E uma pausa aqui no meio para lembrar que se você tem vontade de fazer um mangá, eu vou te convidar para conhecer o meu curso Jornada do Mangaka BR, que é um curso que fala sobre criação de mangá em todos os seus aspectos, desde a ideia até a publicação. Então é um curso que realmente pega na sua mão ali e te mostra etapa a etapa o que você pode fazer no seu mangá. E são 70 aulas, mas que leva aí meses para você fazer, porque a ideia do curso é que você acompanhe cada aula à medida que você avança no seu mangá. Vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer mais sobre o que tem no conteúdo do curso e, se te interessar, se inscrever lá. Indo aqui para a nossa próxima sinopse, é uma sinopse bem pesada, né? A própria autora já deixa claro aqui que ela é mais 18, né? Então ela é para adultos, mas ela tem um título ali que ela... Vou ler a descrição da autora. Um título fofo e agradável para uma história difícil de engolir. O título é Bolinho de Arroz. Inclusive, eu acho que isso fica muito legal como subtítulo mesmo. Se eu fosse fazer um mangá, eu colocaria isso como subtítulo, porque eu acho que vende muito bem a história com base nesse subtítulo. Inclusive, talvez, sei lá, na capa eu deixaria um bolinho de arroz. E aí, tipo, só deixaria claro também que a história é mais 18 e tal, né? Enfim, pra também não atrair a atenção errada. Vamos ler aqui a história e comentar se esse título faz jus aqui à história. Após algumas semanas, Bu, um adolescente homossexual viciado em cocaína e ninfomaníaco, vou chamar assim de ninfomaníaco, vai conhecer o pai, um psiquiatra, vai conhecer o pai, aí entre parênteses, um psiquiatra superprotetor, de seu auto-intitulado novo melhor amigo. Então ele intitulou como novo melhor amigo Malunito, um garoto assexual que sofre de amnésia dissociativa e o impossibilitando de recordar de eventos estressantes ou de angústia. Eu acredito que essa amnésia dissociativa seja tipo de alguma coisa do passado. Você não tem isso o tempo inteiro que você tem algum evento traumático, né? Então, não sei, enfim. Mas acredito que seja assim. Com todas as intenções maliciosas, Bu percebe que não seria fácil ter relações com Malunito, enquanto o pai dele estiver por perto. Decidido a fazer isso, Bu convence Malunito a sair com ele à noite, sem o conhecimento de seu pai, o que ocasiona em um encontro perigoso com um ser de outra galáxia que está se alimentando de pessoas e roubando suas almas. A coisa vai realmente escalar para um nível completamente maluco, né? Ele sai de algo mega cotidiano e vai para algo completamente maluco. Vamos ler aqui as observações da autora. Malunito acredita seriamente no sobrenatural, porém Bu não. Ele só quer realmente ter relação ali com o Malunito e finge acreditar para poder ter esse contato. Nota da autora. A história vai ser curta, com um máximo ali de 30 páginas. Ok, há um one shot ali. O foco ali é falar sobre as crenças problemáticas do Malunito e como isso afeta seus relacionamentos interpessoais, o que vai além de crenças no sobrenatural, afastando pessoas comuns e aproximando pessoas mal intencionadas. Tá. Bu já foi um paciente do pai de Malunito aos uns 12 anos por questões como luto, antes de abandonar o acompanhamento clínico e ficar viciado no coito, usando aqui um termo do Big Bang Theory, e ele acredita que ela o salva dos pensamentos de morte e, enfim, deu pra entender. E o coito, sem compromisso, meio que afasta ele de, vamos dizer, um meio de relacionamento sério e tal, amor. Eu sei que são assuntos polêmicos, mas preciso pôr isso para fora antes que me faça mal manter aqui dentro. Vai ser meu primeiro mangá público, pretendo aprofundar essas questões no futuro. Sobrenatural é mais um plano de fundo. Então tá. Bem, pelo que eu entendo aqui da história, não, a história que vai tratar ali muito dessa parte interna ali dos personagens e o sobrenatural como plano de fundo, pelo que eu entendi, pelo que eu acredito, que até o que eu aconselharia seria algo para ser utilizado como gatilho para tratar dessas questões dos personagens a ponto de resolver elas. Eu acho que assim, um mangá de 30 páginas, ele é muito curto para tratar de tantas questões, porque são várias questões diferentes abordadas em um único mangá. Então, o que eu faria nesse caso aqui para não ficar perdido e não ficar só, tipo assim, patinando em cima dessas questões? Porque você pega uma questão que é muito profunda, muito complexa, né?
e você trata ela de maneira rasa, às vezes fica pior do que você não ter tratado. E como aqui a gente tem muitas, fica difícil você aprofundar em todas elas. Então o que eu faria? Eu tentaria pegar todas essas questões e colocar essas questões em cima de uma única coisa, por exemplo, amor próprio. Então você fala assim, beleza, todas essas relações, todas essas coisas, todos esses problemas que esses personagens têm, eles são ocasionados talvez por uma falta de amor próprio que impulsiona com que eles externem esses sentimentos de uma outra forma para poder se esquecer dessa falta que eles estão sentindo. Então, quando você adiciona ali, por exemplo, esse problema do monstro intergaláctico, né, da criatura aqui intergaláctica, o fato de ela estar se alimentando de outras pessoas e de roubando almas pode ser exatamente para preencher aquilo que ela não tem, e aí meio que seria uma metáfora do que os personagens estão passando. Os personagens fazem isso de uma maneira mais cotidiana, mais habitual, mais mundana, né, e mais sentimental, enquanto o monstro faz isso literalmente. Então, vamos dizer que nesse sentido da história, né, pra gente abordar isso, meio que a forma de derrotar o monstro seria meio que de uma forma que seria similar à forma de eles mesmos vencerem suas próprias questões pessoais. Afinal de contas, a história precisa ir de um ponto A até um ponto B. Ela não pode só falar, tipo, os personagens são assim e tal, e aí termina. Então, assim, eu tenho dúvida se 30 páginas dá pra fazer isso. Eu sempre aconselho a fazer mangás mais curtos, né, mas quanto mais curto o mangá, mais direto ao ponto você tem que ser, né? Então, sei lá, quando eu vou falar de um mangá que a pessoa fala, diz, eu tenho a ideia de um mangá de luta e tal, tem um torneio, não sei o que, eu falo, cara, às vezes você pega esse torneio e coloca já direto na última luta e trabalha todas as outras questões dos personagens em flashback enquanto a luta acontece, porque aí você não tem que perder tempo com 1 milhão de preparações, 1 milhão de preparatórias, inclusive, né, da quartas de final, tal, para chegar na final, para chegar na luta, o que pode estender muito o seu mangá ou fazer com que as lutas fiquem muito reduzidas e percam o impacto. Aqui pode acontecer a mesma coisa, existe o risco de acontecer a mesma coisa. Então, ou eu aumentaria um pouco para a gente poder aprofundar mais, ou eu realmente faria isso que eu falei, eu tentaria juntar essas questões dentro de vamos dizer assim, uma questão só, uma questão central, principal, onde os galhos dessa questão é o que chegam nessas outras, de modo que ao resolver essa questão, você automaticamente resolve todas. Pensa naquelas histórias de ficção científica, onde você tem alienígenas que tomam conta dos corpos de humanos e vão controlando esses humanos, mas você tem uma rainha, e quando você mata o alienígena rainha, você acaba com todos os outros. Então você fala, o problema de libertar todas as pessoas do mundo. A luz acendeu sozinha agora. O problema de libertar todas as pessoas do mundo desse controle dos alienígenas é, quase impossível de ser resolvido, porque você teria que ir em pessoa por pessoa para resolver. Mas, se tem ali um grande problema maior, que é a raiz de todos esses outros, e você acaba com ele, acaba com os outros, você pode se concentrar e focar nesse problema, né? Quando eu tô falando isso, eu tô falando da história atacar esse problema diretamente para poder resolver os demais, porque resolver os demais seria impossível dadas as condições da história. Aqui seria mais ou menos a mesma coisa, onde talvez essa questão do amor próprio ali, aprender a se amar, aprender a se perdoar pelas suas falhas, etc. Aprender a perdoar o mundo pelas coisas ruins que aconteceram com você é a chave de se livrar de todas as outras questões problemáticas que esses personagens carregam, e isso é externado, né? Esse sentimento é externado de uma forma metafórica com a criatura intergaláctica. Então, apesar de parecer um mangá muito maluco, eu acho que dá para funcionar assim. Só, claro, é preciso tomar muito cuidado com como é abordado esses temas, porque sempre que você tem um tema muito complexo assim e muito sensível, dependendo do jeito como você aborda ele, parece que você está incentivando ao invés de ajudando. E aí é sempre preciso ter também essa sensibilidade na hora de escrever sobre assuntos muito sérios. E sobre o título, eu achei que ele não parece ter nada a ver com a história, então o que eu faria seria também colocar, de algum modo, isso dentro da história para justificar. Tipo assim, sei lá, o bolinho de arroz, ele talvez de algum modo ele remete a alguma lembrança positiva que o personagem tem, e quando ele lembra do bolinho de arroz é quando ele consegue se sentir, porque era um momento da vida onde ele estava bem, onde as coisas estavam bem, onde as coisas eram mais simples e não tinha os pensamentos negativos que ele carrega. Então talvez você coloque o bolinho de arroz como, alguma coisa central na história dessa forma, sabe? De modo que quando remete à imagem do bolinho de arroz, ele consegue se sentir melhor e pensando,
é assim que eu gostaria de me sentir. E aí você consegue encaixar isso na história para não ser só um título aleatório. Por mais que eu tenha gostado ali do subtítulo, né, da chamada da história, um título fofo e agradável para uma história difícil de engolir, eu acredito que isso não pode ficar só nisso, só tipo num título bobo, porque sim, eu acredito que ele tem que fazer parte da história. Todo título tem que fazer parte. Eu falei aqui que eu sou horrível para título, mas, né, uma coisa que eu entendo é que o título ele precisa estar encaixado com a história do qual ele faz parte. Última sinopse de hoje, o autor manda aqui: é a primeira vez que eu mando minha sinopse, sou um grande fã e comecei meu mangá por sua causa. Pô, fico muito feliz aí, cara. Muito feliz. Sempre que alguém fala que começou a fazer mangá, que tinha aquelas ideias, mas realmente só começou a colocar em prática de verdade por conta de ter visto aqui os vídeos, ter visto as coisas, né, por me acompanhar, eu fico muito, muito feliz e muito grato mesmo. Se você tá incluso nesse balaio aí, por favor, deixa aqui nos comentários também que vai aquecer meu coraçãozinho. Bora lá. Em um mundo mágico cheio de aventuras, um ser divino liberta os demônios de sua dimensão, fazendo eles irem à superfície e causando problemas pelos reinos. Um jovem chamado Akira, ou Akira, que só quer viver tranquilamente, é atacado por um desses demônios. Perto da morte, ele relembra de seu passado. Seu mundo virou de cabeça para baixo, mas junto com sua irmã e amigos decidem acabar com essa história de demônios de uma vez por todas. Ok, eu sinto que a gente tá naquele momento de pré-história. No sentido, não de pré-história, de... enfim, pré-história, tipo assim, momento anterior à criação da história e desenvolvimento em si. Porque eu percebo que a motivação do personagem, ela não parece ser uma motivação tão forte. Quer dizer, ele é apresentado como alguém que só quer viver tranquilamente, aí acontece de ele ser atacado por um demônio e isso muda completamente. Ou seja, a personalidade do personagem mudou completamente dado um evento e que não parece ser um evento constante. Vamos imaginar que fosse o caso assim. Você tinha um personagem, né, quando ele fala ali, ele lembra o passado dele e tal, tipo, pô, se ele tava... Vamos lá, deixa eu organizar minha cabeça também aqui. Se ele é um personagem que gosta de viver tranquilamente, é de se pensar que ele está vivendo tranquilamente no começo dessa história até ser atacado pelo demônio. Porque geralmente numa história a gente tem um mundo comum do personagem que é como que ele está vivendo. Lembra lá da primeira sinopse que eu falei? Como que ele está vivendo até então, um evento que muda aquele status quo e a partir desse momento ele vai ser um pouco diferente. Mas uma coisa que é preciso deixar sempre claro nisso é que mudar o status quo do personagem não significa mudar a personalidade dele, não significa praticamente trocar de personagem, porque aí você quebrou toda a lógica. A ideia é que um personagem mude ao longo da história de acordo com os acontecimentos. Ele não pode mudar de um acontecimento para o outro, senão ele vira o que eu chamo de fantoche de roteiro. Fantoche de roteiro é aquele personagem que não tem vontade própria, que ele está sendo comandado pelo roteiro o tempo inteiro a fazer aquilo que o roteiro está mandando ele fazer. Então, se o seu personagem é tímido, mas tem uma determinada situação que ele precisa ser extrovertido e ser a alma da festa e falar com todo mundo e ser mega aberto ou expansivo, ele vai ser porque o roteiro precisa que ele faça aquilo. Isso acontece em várias histórias, né? Aquele personagem que ele é dito como inteligente, mas em determinadas situações que o roteiro precisa que ele cometa um erro, que ele seja burro, ele vai ser burro sem fazer sentido nenhum. Você fala, não, mas esse personagem, ele nunca cometeria esse erro porque ele foi estabelecido como um personagem inteligente e que pensa exatamente nessas coisas. Mas tem várias situações onde um roteiro ali vai necessitar isso e vai fazer ele agir dessa forma, o que vai quebrar completamente o personagem e vai ser uma solução ruim. Então, né, estabeleça a personalidade do seu personagem e trabalhe em cima dessa personalidade. Se essa personalidade ela impede que a sua história aconteça, então existe uma grande vantagem, que você é o deus do seu mangá e você pode simplesmente trocar o personagem que é o seu protagonista. Então, se o seu protagonista é um protagonista relaxado e que ele tenta evitar problemas porque ele quer tranquilidade, ele quer paz o tempo inteiro, fica difícil você falar que, beleza, eu vou agir aqui de uma forma que vai contra tudo que eu acredito, contra tudo que foi estabelecido por mim e contra isso. Você fala, tá, esse personagem talvez não encaixe tanto nessa história. Então, talvez se eu colocar um outro personagem, por exemplo, um outro personagem aqui que ele tem um senso de responsabilidade com a vila dele muito grande e que ele protege todo mundo ali, né, e tal. Ele não ele gosta da tranquilidade ali da vida e tal, mas ele tem sentimento de proteção. Então, sempre que acontece um problema, ele é proativo em tentar resolver aquele problema, etc. Porque ele é, sei lá, o filho do chefe da vila e ele quer ser igual ao pai dele, que é o chefe que cuida de tudo aquilo e tal. Aí, acontece esse negócio, vem os demônios, acabam com a vila, destroem a vila, às vezes matam o pai dele, e aí ele
perdido, sem saber o que fazer, querendo desistir de viver, ele relembra na figura do pai dele, pô, o pai dele era o protetor daquela vila, então agora o que ele vai fazer? Eu vou ser o protetor desse reino, talvez, eu vou ser o protetor desse lugar aqui, e vou ir atrás dos demônios e tentar expulsar esses demônios. Ele começa a buscar as formas de fazer isso. Então ele já tinha esse ímpeto de ser o protetor, e o evento só fez um gatilho para que ele tivesse que sair e fazer isso, vamos dizer assim, do lado de fora. Se não tivesse acontecido esse evento, meio que esse já seria talvez um caminho que ele iria seguir. Então você mantém a personalidade do seu personagem. Claro, aí você fala, tá, Jason, mas você disse que o personagem ele tem que mudar ao longo da história. Bem, quando eu falo que o personagem tem que mudar ao longo da história, é tipo assim, você coloca algumas características nele que são negativas para que ele possa aprender e evoluir ao longo da história. Afinal de contas, se o seu personagem ele é perfeito desde o começo da história, não tem muita história, não tem muita empatia para ter com ele. Todos nós temos defeitos, todos nós temos questões ali, e quando um personagem também tem defeitos e questões, a gente acaba se identificando com ele mais facilmente. E óbvio que a gente sempre quer que o protagonista seja o personagem com que o leitor mais se identifique, afinal de contas é ele que o leitor vai ficar acompanhando o tempo inteiro. Se o seu leitor detesta o seu protagonista, dificilmente ele vai continuar acompanhando a história desse protagonista que ele detesta, né? Por mais que às vezes tenha um outro personagem que ele goste muito. Então a ideia é que seu protagonista, beleza, ele pode não ser o melhor personagem da sua história, o personagem que você mais gosta na sua história, mas ele ainda assim tem que ser um personagem gostável, porque é ele que, né, a história que você está contando é ao redor dele, então é ele que o seu leitor está vendo ali o tempo inteiro. Então, dado tudo isso, eu acredito que aqui a gente poderia ou colocar um evento de modo que realmente não deixasse escolha para ele, porque aqui dá a impressão que, tipo, o demônio atacou ele e ele ficou perto da morte, e aí ele mudou tudo completamente para ir ser o salvador do mundo e tal. Tipo, de um personagem que só queria viver tranquilo, na paz, sem nada, pra virar o grande salvador do mundo, que é um objetivo, tipo, mais megalomaníaco possível, é um pulo muito grande. Então, por isso que eu falo, ou a gente muda um pouco a personalidade desse personagem pra condizer com alguém que vai virar o grande salvador do mundo. Então, novamente, se ele já tinha o ímpeto de ser o salvador da vila, por conta, sei lá, de como o pai dele, de como ele viu o pai dele, de quem o pai dele era, ele pode seguir esse caminho de, beleza, eu vou ajudar esse reino. E aí, no propósito de ajudar esse reino, ele acaba ajudando o mundo inteiro. Então ele vira o salvador do mundo, mas porque ele tinha o objetivo ali de salvar o reino e tal, e ele já tinha esse ímpeto de salvamento. E aí, nesse lance do avanço da história, poderia ser, por exemplo, no começo ele só queria ser igual ao pai dele, mas ele começa a sentir uma cobrança muito forte de ser igual ao pai dele, a ponto de que, né, isso afeta ele ali, ele fica com essa cobrança muito séria, e um dos avanços que ele pode ter ao longo da história, que eu falei que o personagem, né, ele vai evoluir ao longo da história, é exatamente ele perder um pouco essa cobrança, ele ter a admiração pelo pai dele, mas ele entender que ele é outra pessoa e que ele é diferente, né? Por exemplo, ele, toda vez que ele falhar em alguma coisa, ele ficar se culpando muito, porque ele fala, meu pai não faria isso e tal, e algo assim, sempre tendo essa comparação, sabe? E aí a evolução dos personagens pode ser exatamente parar de se comparar. Então, quando eu falo que o personagem muda ao longo da história, é exatamente isso. Ele tem alguma característica ali que pode ser considerada ruim ou pelo menos prejudicial para o próprio personagem e que ele vai aprender a lidar com essa característica. Talvez ele não perca ela 100%, mas ele aprenda com essa característica alguma coisa que torne ele uma pessoa melhor, que torne ele alguém mais próximo do que ele quer ser. Todos nós queremos, né, ser alguém de algum jeito na vida, e todos nós tentamos caminhar para isso. E a ideia é que ao longo da nossa vida a gente consiga chegar mais perto. Talvez nem todos vão conseguir ser exatamente como projetaram, mas a ideia é que a gente chegue mais perto de ser aquilo que a gente imaginou, aquilo que a gente quer ser, aquilo que a gente projetou. É mais ou menos essa mesma jornada que você vai fazer com o seu protagonista. Por quê? Porque todos nós queremos isso. Então, se você está acompanhando um personagem que também quer isso e atinge esse objetivo, você meio que tem uma realização pessoal com aquele personagem ali. Você vê ele realizando os sonhos dele, os objetivos dele, as coisas que ele quer, e você sente às vezes uma motivação para você também fazer aquilo. Histórias, elas são um reflexo daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente quer pra gente mesmo, de pessoas que a gente quer ao nosso redor, pessoas que a gente quer ser igual, enfim, a gente engaja com histórias muito por conta dos nossos próprios sentimentos. Então, trabalhar com os sentimentos do seu leitor é o que vai fazer ele engajar com a sua história, e muitas vezes você vai trabalhar com o sentimento do seu leitor, trabalhando o seu personagem, as motivações dele, o que ele quer ser, as dificuldades que ele passa. Igual eu falei, todo mundo tem defeito, então só vai se identificar com o personagem se ele tiver defeitos também. Porque se ele for perfeito, você vai só ficar tipo, esse personagem é perfeito, ele, um personagem que não existe, não faz nem sentido e tal. Ou você não tem aquela empatia de que aquele personagem parece que é um amigo seu ali, que você poderia ir ali, dar um pulo do outro lado da rua e chamar ele na casa dele.
Já quando ele tem esses defeitos, quando ele tem essas características e ele tem essas conclusões, essas conquistas, novamente, a mesma coisa que alguém que você conhece, que você tá acompanhando também tem essas conquistas. Você fica feliz por essa pessoa, você fica feliz por esse personagem. A coisa funciona da mesma forma. E essas foram as sinopses de hoje. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até o final. Deixa aqui nos comentários, hashtag eu cheguei até aqui pra eu saber que você viu o vídeo até o final. E eu vejo você em um próximo episódio. Falou, até mais.